A paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Vamos para mais um devocional que tem como título Quando o coração se abre, a palavra é recebida com fé. Então, o texto que nós vamos tomar por base hoje é Atos 16, 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, a palavra de Deus. Aquela mulher recebeu com amor a palavra de Deus. Então a gente vê que é necessário nós recebermos com gratidão, com amor, com a transformação que vem de dentro para fora. Então tem pessoas que ouvem a palavra, mas elas não mudam. Por que isso? Porque ouviram, ouvir não basta. Necessita um coração que precisa ser aberto, que precisa aceitar o que o Senhor quer para a vida dela. Então, a comunhão com Deus jamais se esgota, não tem fim. Cada dia nós temos que buscar ainda mais o Senhor. A gente vê em Salmos 42 e 1, como a corça procura ansiosamente um rio, assim eu te desejo, eu procuro, Senhor, ó Deus. Então, aqui o salmista ele diz, olha, eu procuro, assim como a corça que vive nas águas e ela sempre quer procura pelo rio, eu desejo procurar o Senhor. Então nós temos que entender que primeiro vem o Senhor em nossas vidas. Então sempre há mais de Deus, há mais da presença, há mais da graça, há mais do seu poder para nós buscarmos. Hoje vamos aprender com Lídia duas coisas aqui, que é o servir sem convenção não é suficiente. E a segunda, quando o Senhor abre o coração, recebe. Então, vamos para o primeiro ponto, que é servir a Deus. Começa no coração, não só nas mãos. Não é só servindo com as mãos, começa no coração. 1 Samuel 16 e 17 diz, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, ele olha para onde? Para dentro do nosso coração. Então, nós não tem como se esconder de Deus, porque o Senhor vê o mais íntimo de nós. Nós podemos se esconder para o nosso irmão, mas lá dentro, Deus conhece a cada um de nós. Lídia, ela era uma vendedora de púrpura e servia a Deus. Ela, como diz o texto de Atos 16 e 14, uma delas era Lídia, uma vendedora da cidade de Tiatira, que negociava com fazenda de púrpura. Ela já era uma adoradora de Deus. E quando nos ouviu, o Senhor abriu seu coração e ela aceitou tudo o que Paulo estava falando. O versículo 14 diz que era necessário elas se voltasse para Deus, para viver na presença de Deus, para viver dentro daquilo que o Senhor queria para ela. Então, a lei de Moisés ela se cumpriu em Cristo Jesus. As coisas cerimoniais ela se cumpriu em Cristo, mas os princípios eles permanecem. Aquelas coisas que está escrita para nós que são princípios, elas continuam válidas. Porque tem pessoas que olham para o Velho Testamento e dizem, se cumpriu em Cristo, então não preciso mais saber, eu não vivo mais por ele. Não, não é assim. Se cumpriu as coisas, os rituais religiosos, mas os princípios, eles continuam valendo. Você vê, os 10 mandamentos, ele diz, não matarás, continua valendo. Não roubais, continua valendo. Não falaste falso testemunho, continua valendo e outros, porque o tempo aqui não dá. Então, há três verdades sobre ela, sobre a convenção de Lídia, que nós vamos falar aqui. Primeiro, ela era temente a Deus. Ali era religiosa. Ela já tinha a religiosidade ali, a disciplina, tinha o trabalho, mas necessitava uma mudança de coração.
Segundo, ela tinha disposição, como a gente vê que ela insistiu para Paulo e os seus companheiros se hospedar em suas casas. Então, ela já colocava suas mãos para servir a Deus. Hoje, tem pessoas que ainda ficam reprimidas no seu lugar. Não procura fazer nada que venha servir a Deus com as mãos. E acha que só necessita também do coração. Não. Quando o coração é transformado, ele é completo. Ele faz as outras coisas também. Então, ela ali, ela tinha disposição para fazer a vontade de Deus, para fazer o trabalho da missão. Atos 15:15 diz: E este fato da conversão destes povos concorda com o que os profetas disseram. Por exemplo, ouçam as palavras do profeta Amós. Diz que eh, a palavra de Deus ia chegar para ser escrita dentro dos nossos corações. As pessoas iam ouvirem e ia se expandir para todos os homens. O terceiro aqui, mas faltava o principal. O que era que faltava de principal na vida dela? Um coração totalmente rendido a Deus. Um coração que sabia discernir o que Deus queria para ela e para nós. Nós necessitamos de um coração assim. Deus ele não quer só as mãos ocupadas. Ele quer um coração transformado, um coração redimido, um coração na presença dele. O texto de Romanos 12:2, ele nos diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que entender que os nossos pensamentos têm que ser transformados, moldados pela palavra de Deus. Serviço sem convenção vira o quê? Religião, vira religiosidade. Mas Deus ele deseja que nós tenhamos um coração purificado. Deus nos chama para algo maior, para uma vida entregue na sua presença, uma vida que venha estar cada dia ligada a Cristo. E o segundo ponto que nós vamos falar é quando o Senhor abre, a palavra é recebida com fé. Então, quando Deus ele abre a porta, não tem como ninguém fechar. A palavra ela é recebida com fé, com gratidão. É uma transformação que nós não podemos explicar, não sabemos explicar. Somente o Espírito Santo que faz esta obra. Então, nós temos o dever de levar, mas quem convence é o Espírito Santo. Ezequiel 36:26 diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então, já era profetizado pelos profetas que um dia chegasse a transformação de receber um coração novo, uma vida nova na presença de Deus, uma vida de consagração, de santidade na presença do Senhor. Então, é o que nós devemos buscar. Cada dia, viver uma vida santa na presença do Senhor. Então, o que mudou em Lídia? O Senhor lhe abriu o coração. A gente vê em Atos 16:14, em uma certa mulher chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, né, que servia a Deus. Ali, ela começou aos seus ouvidos ser aberto a ouvir o que Paulo dizia e ela começou a concordar, ela começou a perceber que Cristo era a salvação, que Cristo foi a graça que chegou sobre nós para nos dar a salvação. Foi Ele quem morreu por nós. Foi Ele quem, com seu sangue, purificou a vida de cada um de nós. E a gente vê aqui três coisas, três resultados dessas portas abertas da vida transformada. A primeira, a atenção à palavra. Primeiro você tem que ter atenção à palavra. Quem não ouve, não tem mudança. Quem não ouve a palavra de Deus continua vivendo da mesma forma, mas quem ouve tem mudança. Então, ela estava atenta ao que Paulo dizia. Ouvia com fé. Então, se você ouve com fé,
o mundo todo é transformado. A nossa visão por inteira, ela é purificada, é transformada. A gente vê em Hebreus 4:2 que diz: porque estas maravilhas, essas notícias de Deus que deseja salvar, ela foi nos dada, tal como foi aqueles que viveram no tempo de Moisés. Entretanto, não lhe fez nenhum bem, porque eles não creram nela, não a combinaram com a fé. Então, se você não combinar a palavra de Deus com a fé, ela não vai ser válida. Você vai levar uma vida apenas de religioso. Mas a palavra que ela é combinada com a fé, ela traz uma transformação interior. E você tem uma mudança tremenda na vida, porque o Senhor trabalha dentro de você, Ele mora dentro de você. E ali está sendo algo transformado a cada dia dentro de nós. Segundo, a conversão e batismo. Creu, foi batizada, ela e sua casa. A gente vê em Hebreus 4 e 2, porque estas maravilhas, notícia de que Deus, essas maravilhosas notícias de que Deus deseja nos salvar, foi-nos dada, tal como foi aqueles que viveram no tempo de Moisés. Entretanto, eles não, aquilo não lhe fez bem, mas aqueles que vivem com fé na presença do Senhor, eles são transformados. E a sua fé ela é pública. Quando você é batizado, ali é você fazendo com que a fé venha a ser pública. Você está dizendo, agora eu sirvo ao Senhor. Agora eu tenho que ter uma vida transformada na presença do Senhor. Eu tenho que viver para Ele. Então, aquele que crê, a sua vida é transformada. E ali ela é combinada com a fé. E ali você, tanto na igreja, você serve a Deus, como onde você chegar, você serve a Deus. O terceiro, hospitalidade e missão. Abriu a casa. A primeira igreja na Europa nasceu na onde? Na casa de Lídia. Ali dentro da sua casa. Foi um local onde o evangelho se propagava. Vinham ali e se reuniam, e ali a palavra de Deus era pregada. A gente vê em Atos 16:40. E saindo da prisão, entraram na casa de Lídia, e vendo-os, os irmãos os confortaram e depois partiram. Então ali se tornou-se um lugar de encontro, um lugar de viver na presença do Senhor, buscando ao Senhor, adorando o nome do Senhor e cada dia fazendo a sua vontade. Porque o Senhor é quem transforma, o Senhor é quem faz as suas maravilhas. Então, nós pregamos, mas quem convence é o Espírito Santo. A gente vê em João 16:8 que diz: E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça de Deus e do livramento da condenação. E a gente vê que Cristo disse: olhe, falando para os discípulos, disse: ó, estou indo ao Pai, mas eu rogarei a ele, e ele vos enviará um Consolador, para que fique convosco para sempre. A gente vê isso lá em João 14:16. Então, Jesus ele fez essa transformação nas nossas vidas. E ele deixou o Espírito Santo, que ele é o Deus conosco, que ele trabalha dentro de nós para nos santificar, para nos purificar, para que nós venhamos saber orar. Sempre é o Espírito Santo que está agindo dentro de nós. Então, por isso, não desista de orar por ninguém. Não deixe de orar por aqueles que você ama, também por aqueles que até você não ama. Você tem que orar, porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. O mesmo Deus que abriu o coração de Lídia, ele ainda abre ainda hoje. Então continue buscando, continue orando, continue clamando e o Senhor ele vai fazer a obra. Para nós concluirmos, Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e com ele cearei
e ele comigo. O Senhor diz, olha, Jesus falando aqui, ele disse, olha, eu bato a porta, eu falo aos vossos corações. Se vocês abrirem o coração, eu estarei com vocês. Eu entrarei na sua casa e ali estarei com vocês, cearei com vocês. Então, nós necessitamos cada dia abrirmos o nosso coração para a palavra do Senhor, para que o Senhor transforme cada dia as nossas vidas. Então, Deus, Ele está olhando só o que você faz. Ele está olhando quem você é. Ele não está olhando só aquilo que você está fazendo, não. Ele está olhando quem você é. Ele quer um coração aberto, sincero, amoroso à sua vontade. Ele quer um coração transformado, um coração que viva dentro da vontade do Senhor. Então hoje, o Senhor ele está batendo no seu coração. O Senhor está falando com você. Você vai abrir o coração ou vai continuar com o coração fechado para o Senhor? Então, se você quer entregar o seu coração de verdade ao Senhor, você diga: Senhor Jesus, abre o meu coração, tira o coração de pedra e me dá um coração de carne, me dá um coração novo, me dá uma vida transformada na tua presença. Eu me deixo ser usada por ti, ou ser usado por ti. Que o Senhor transforme a minha vida. Que eu venha receber a tua palavra com fé, que eu venha compreender a tua palavra e que o Espírito Santo venha fazer uma transformação em minha vida. Amém? Que o Senhor Jesus, Ele nos abençoe, e Ele nos guarde, e Ele nos dê da sua misericórdia e da sua graça. Que cada dia nós venhamos permanecer firme na presença do Senhor. Amém.